O ar de meio inverno de julho de 2025, no Rio de Janeiro, estava carregado com mais do que a energia carioca habitual. Era o palco para uma cúpula histórica do BRICS, onde líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram com uma agenda ousada. Suas discussões centraram-se na criação de uma nova arquitetura financeira, capaz de operar independentemente do dólar americano, que reinava há muito tempo. Esse movimento, visando aumentar a soberania econômica do Sul global, não pretendia ser uma confrontação direta. No entanto, do outro lado do Equador, em Washington, D.C., foi percebido como um desafio significativo à hegemonia americana, uma provocação que não ficaria sem resposta do recém-reeleito presidente Donald Trump. A resposta americana foi rápida e severa, entregue não por canais diplomáticos, mas através de uma postagem em rede social que reverberou por todos os mercados globais. Em 1º de agosto de 2025, o presidente Trump anunciou uma impressionante tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras. A justificativa oficial foi uma demanda para que o Brasil interrompesse o julgamento em andamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por sua alegada tentativa de golpe em 2022. Um processo que Trump rotulou de caça às bruxas. Essa medida sem precedentes foi vista por observadores internacionais como uma tentativa velada de punir o Brasil por seu alinhamento estratégico com o BRICS e sua busca por maior autonomia, usando o julgamento politicamente carregado como um pretexto conveniente para uma guerra econômica. O impacto econômico imediato no Brasil foi sísmico. O poderoso setor do agronegócio do país, um pilar de sua economia, enfrentou a ameaça de ser excluído de seu segundo maior mercado. Remessas de soja, carne bovina e café, que antes fluíam livremente para portos americanos, de repente enfrentaram uma barreira de custo intransponível. O mesmo destino atingiu as robustas exportações brasileiras de minério de ferro e aço, indústrias vitais que empregam centenas de milhares de pessoas. O choque inicial enviou ondas de incerteza através do mercado de ações e câmbio brasileiros, enquanto analistas se apressavam para calcular o dano potencial dessa agressiva medida protecionista que ameaçava descarrilar anos de progresso econômico. O presidente Trump provavelmente esperava que esse choque e esta demonstração de poder econômico forçassem uma rápida capitulação do governo brasileiro. Sua estratégia parecia ser dupla. Primeiro, paralisar a economia brasileira a ponto de seus líderes não terem escolha, a não ser ceder às suas demandas em relação ao julgamento de Bolsonaro. Segundo, ele visava fraturar a aliança BRICS, usando o Brasil como exemplo, demonstrando o alto custo de desafiar o domínio financeiro americano. A expectativa na Casa Branca era que o Brasil, enfrentando a ruína econômica e a pressão política interna, abandonaria rapidamente seus ambiciosos objetivos de política externa e voltaria a um papel mais subserviente dentro do sistema internacional tradicional, liderado pelos Essesewewa. Em vez de fraturar a nação, o ultimato americano forjou um senso extraordinário e inesperado de unidade nacional. Em um discurso histórico à nação, o presidente brasileiro entregou uma mensagem resoluta que ecoou da Amazônia aos Pampas. O Brasil não se curva. Essa declaração não foi mera retórica, foi um grito de guerra. Em uma rara demonstração de solidariedade interpartidária, o frequentemente polarizado Congresso Nacional do Brasil agiu com notável rapidez. Legisladores, tanto do governo quanto da oposição, reconhecendo a ameaça à soberania nacional, aprovaram rapidamente um pacote de medidas retaliatórias, visando as fontes de receita de gigantes da tecnologia americana, como Google, Amazon e Meta, dentro do Brasil. Essa liderança decisiva acendeu uma poderosa onda de apoio popular em todo o país. Os índices de aprovação do presidente dispararam, como revelou uma pesquisa Datafolha em agosto de 2025, mostrando um salto de 48% para 62% em apenas 2 semanas. A população
de todas as camadas sociais, via as ações de Trump não como uma disputa comercial legítima, mas como um ataque direto à soberania e independência judicial de seu país. A tentativa de interferir no julgamento de Jair Bolsonaro teve um efeito espetacularmente reverso, transformando o presidente brasileiro em um símbolo de desafio nacional contra a intervenção estrangeira, um guardião das instituições democráticas do país. O sentimento nas ruas espelhava o clima nos corredores do poder. Manifestações massivas eclodiram em grandes cidades como São Paulo, Brasília e Recife. Multidões de dezenas de milhares marcharam com bandeiras brasileiras, cantando slogans patrióticos e pedindo um boicote aos produtos americanos. Em alguns dos protestos mais fervorosos, efígies de Donald Trump foram queimadas publicamente, uma rejeição simbólica das táticas agressivas de sua administração. Essa onda de nacionalismo forneceu ao governo um poderoso mandato público para se manter firme, demonstrando que o povo brasileiro estava disposto a suportar dificuldades econômicas em defesa da dignidade e autonomia de sua nação. A crise recalibrou efetivamente o cenário político interno do Brasil. A ameaça externa conseguiu o que anos de negociação política não conseguiram: uma trégua temporária nas amargas lutas partidárias da nação. Mesmo oponentes ferrenhos do governo, particularmente aqueles com laços com o poderoso setor do agronegócio, que foi o mais atingido pelas tarifas, apoiaram publicamente as medidas retaliatórias. O consenso era claro: a dor econômica infligida pelos séculos era severa, mas o custo de render a soberania nacional foi considerado infinitamente maior. Essa frente unida apresentou um forte contraste com a nação dividida que Trump esperava explorar, mostrando um Brasil resiliente e unido diante da adversidade. À medida que a disputa comercial com Washington escalava, o Brasil voltou seu olhar para o leste e encontrou um parceiro disposto e poderoso na China. Pequim, um antigo concorrente estratégico dos Estados Unidos, viu a crise como uma oportunidade de ouro para fortalecer sua influência na América Latina e avançar seus próprios objetivos geopolíticos. Enquanto os Washington fechavam suas portas, a China as abria de par em par. Em uma série de reuniões de alto nível, autoridades chinesas anunciaram uma nova e massiva onda de investimentos em infraestrutura brasileira, visando projetos críticos, como a modernização de portos e a expansão de ferrovias para facilitar fluxos comerciais ainda maiores entre as duas nações. Essa virada estratégica não se tratava apenas de infraestrutura. Era um aprofundamento abrangente da parceria sino-brasileira. A China agiu rapidamente para absorver uma parte significativa das exportações brasileiras, que agora estavam bloqueadas do mercado americano. Novos acordos foram assinados, aumentando as compras chinesas de soja, carne bovina e minério de ferro brasileiros, mitigando efetivamente os piores impactos das tarifas do CEPLA-SANGIEWA. Além disso, as duas nações expandiram sua cooperação em tecnologia, acelerando a implantação de redes 5G chinesas em todo o Brasil. Dados preliminares para 2025 mostraram um notável aumento de 15% no comércio bilateral, um claro indicador dessa aliança econômica que se solidificava rapidamente. A crise também serviu como um catalisador para o projeto mais ambicioso do bloco BRICS, a desdolarização de suas economias. O uso flagrante de sanções econômicas pelos Estados ressaltou a necessidade urgente de uma alternativa ao sistema de pagamentos SWIFT e ao domínio do dólar no comércio internacional. Os bancos centrais do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aceleraram o projeto. Eles agilizaram o desenvolvimento de uma plataforma de pagamentos conjunta, uma nova artéria financeira que permitiria às nações membros realizar transações diretamente, usando uma cesta de suas próprias moedas, isolando-as assim dos caprichos políticos de Washington. Para o Brasil, isso representou uma mudança fundamental em sua política econômica e externa. O país começou a reorientar toda a sua estratégia comercial,
passando de uma posição de forte dependência do mercado americano para uma de diversificação e parceria estratégica com o Oriente. A crise forçou o Brasil a olhar além de seus parceiros tradicionais e a abraçar plenamente seu papel como um ator-chave dentro da estrutura do BRICS. A promessa de um novo sistema financeiro, livre da dependência do dólar, ofereceu não apenas alívio econômico, mas um caminho para maior autonomia financeira, uma aspiração de longa data para o Brasil e muitas outras nações do sul global. A estratégia agressiva da administração Trump contra o Brasil acabou se mostrando um erro de cálculo monumental, com consequências que se espalharam muito além das Américas. As tarifas pesadas, destinadas a isolar e punir o Brasil, tiveram o efeito contrário. Elas, inadvertidamente, fortaleceram a determinação do Brasil, impulsionaram sua parceria com a China e aceleraram a própria mudança geopolítica que os ICERUA tentavam evitar. A crise expôs as vulnerabilidades de depender dos Estados Unidos como um parceiro comercial estável, gerando uma onda de preocupação entre aliados e rivais. Líderes na Europa, Ásia e África observaram atentamente, questionando a confiabilidade de uma liderança americana que poderia usar o comércio como arma de forma tão caprichosa. O impacto econômico dentro dos próprios Estados Unidos foi significativo e imediato. Os consumidores americanos sentiram o aperto, pois o preço dos produtos do dia a dia disparou. A indústria cafeeira do Zebulo, Iowa, de pequenos torrefadores locais a gigantes como a Starbucks, foi particularmente atingida, enfrentando um aumento estimado de 30% nos custos, já que quase um terço de seus grãos importados vinha do Brasil. O preço de uma libra de café, já em alta de $8,13 em junho, subiu ainda mais. Além disso, as tarifas retaliatórias do Brasil prejudicaram os exportadores americanos de máquinas, combustível e aeronaves, especialmente porque o Brasil foi uma das poucas nações ameaçadas por Trump que realmente apresentou um superávit comercial a favor dos Iowa, na casa dos 6 bilhões e 800 milhões de dólares, em 2024. O dano à posição global da América foi talvez a consequência mais duradoura. O episódio erodiu severamente a confiança do mundo no dólar americano e no sistema financeiro liderado pelos ICERUA. Vendo como o acesso ao mercado dos ICERUA poderia ser revogado tão facilmente, países como Índia e Arábia Saudita começaram a diversificar ativamente suas reservas estrangeiras, reduzindo suas participações em títulos do Tesouro dos ICERUA e aumentando sua exposição a outras moedas e ao ouro. Esse movimento gradual, mas constante, de afastamento do dólar, desencadeado pela crise brasileira, sinalizou o início de um mundo monetário multipolar, diminuindo um pilar fundamental do poder global americano, que havia permanecido por quase um século. No final, o Brasil emergiu do crisol da crise de 2025 não enfraquecido, mas transformado. A nação não apenas resistiu à tempestade econômica, mas também solidificou sua posição internacional como uma potência resiliente e soberana. A provação a forçou a forjar alianças mais fortes, diversificar sua economia e assumir um papel de liderança na construção de novas instituições para o sul global. O tabuleiro geopolítico foi irrevogavelmente alterado. Ao tentar usar o Brasil como exemplo, os Estados Unidos, inadvertidamente, criaram uma demonstração de desafio, mostrando ao mundo que o momento unipolar havia realmente terminado e uma nova ordem, mais multipolar, estava amanhecendo.